Bom, olá pessoal, tudo bem? Uma boa tarde a todos. Meu nome é Robson, sou professor de Ciências da Natureza do SESI e hoje eu estou aqui para apresentar como é que vai funcionar a aplicação, né, do RDS de Ciências da Natureza e suas tecnologias para vocês. Nesse sentido, tá? Eu já entrei aqui, tá, no portal SESI Educação. Estou aqui, tá? Eu peço desculpas à Tamara, né? Eu peguei o usuário dela, mas somente para explicar, certo? Então aqui está as coisas da Tamara, tá? Eu vou mostrar para vocês rapidamente, tá? Lembrando, preencham com o maior número de detalhes possível cada uma das respostas das competências, tá? Competência 1, 2, 3, 4 e 5, como vocês estão vendo aqui. Certo, gente? Então vamos lá. Competência 1. A competência 1 quer que vocês reconheçam a Terra como componente do sistema solar e reconhecer as interações desse planeta com o sistema solar, né, envolvendo matéria, energia e a vida no planeta Terra. Nesse sentido, a primeira pergunta que é para vocês: vocês são capazes de entender o motivo pelo qual o verão os dias são mais longos? Aí vocês colocam totalmente, parcialmente ou pouco, e aqui colocam situações de vida. Como é que vocês explicam esse dos dias serem mais longos no verão? Né, vocês observam os dias mais longos no verão ou não? Certo? Então, situações de vida, vocês vão colocar esse exemplo. As dificuldades que encontro. Eu não entendo por que esses dias são mais longos no verão. E o que eu preciso aprender? Por que esses dias são mais longos? Certo? É só um exemplo. Na segunda questão, sou capaz de compreender a razão do horário de verão ser utilizado para economizar energia? Né? Totalmente, parcialmente ou pouco. Por que que o verão, esse horário de verão era, né, agora não temos mais, mas por que que ele era utilizado para economizar energia? Né? Qual que era o intuito dele? Lembrando, os dias, né, tem a ver com a questão anterior também, onde os dias eram mais longos, né? Sou capaz de reconhecer quais horários que faz bem tomar sol e quais horários faz mal tomar sol? Então, falando sobre o sol também, ah, que situações que horários vocês veem como é o melhor para tomar sol e que horário é ruim para tomar sol e por que desses horários? Tá? Então, nessa situação de vida, você vai colocar o porquê e quais são os horários. Na questão aqui, sou capaz de dizer que o uso do protetor solar pode ajustar e evitar o aparecimento de algumas doenças? Então, você coloca aqui na situação de vida, se você conhece, claro, né? Por que que o protetor solar auxilia tanto quando a gente vai para a praia ou mesmo quando a gente vai para o sol, certo? Na pergunta seguinte, sou capaz de identificar quais os meses do ano mais chovem e em quais meses do ano são mais secos e como isso pode influenciar na agricultura, né? Então, você consegue identificar quais meses são mais chuvosos, quais meses são menos chuvosos? Lembrando que aqui nós temos uma questão das chuvas serem igualitárias todo ano, né? Porém, você consegue identificar isso? Ou não está claro para você essa questão? Certo? Pergunta seguinte: sou capaz de entender que o fuso horário depende da posição do Sol em relação ao planeta Terra? Como é que isso influencia em relação ao fuso horário? Né? Então, por que o fuso horário tem a ver com a relação do Sol com o planeta Terra? E a última questão dessa primeira competência: sou capaz de reconhecer que o planeta Terra já passou por diversas mudanças, pois lugares que antes eram mar hoje são montanhas. Você consegue identificar algum local assim? Aí você coloca nessa situação de vida, né? Ou você não reconhece isso, né? Então você vai colocar nesse sentido aqui, situações de vida, exemplificar isso dali, né? Lugares que antes eram mar ou que antes eram um outro ambiente, hoje são ambientes diversos, né? Lugar que antes era uma montanha, hoje é um vale, por exemplo, né? Então você vai colocar totalmente, parcialmente, um pouco e citar essa situação. Vamos para a próxima página, competência 2 aqui, tá?
Compreender e caracterizar o ambiente como um conjunto de interações entre o humano, o meio ambiente e os diversos componentes que promovem suas transformações. Então, aqui vocês são capazes de compreender que a cadeia alimentar, animais que se alimentam de outros animais, é importante para o equilíbrio do meio ambiente? Como é que isso é importante? Em que situação isso ocorre? Então, você vai colocar aqui na situação de vida. Dificuldade que encontro, quais dificuldades sobre o assunto? E o que eu preciso aprender? O que você precisa aprender sobre essa questão das cadeias alimentares? Seguinte, sou capaz de entender que a reprodução dos animais e das plantas depende de um meio ambiente equilibrado e conservado? Você consegue entender a questão da reprodução humana e o que ela tem a ver com o ambiente em que essa planta ou esse animal está? Certo? Então, essa é a pergunta que fica. A seguinte, sou capaz de compreender a relação que o homem tem com a natureza pode favorecer ou destruir uma espécie? Né? Então tem a questão totalmente da extinção aqui. Então exemplifica essa situação de vida, o fato das extinções. Hoje você encontra uma espécie, amanhã você já não encontra mais essa espécie. Né? E por que isso que afeta tanto? Por que nós afetamos tanto as espécies? Certo? Sou capaz de entender que o acúmulo do lixo nos quintais das casas e nos terrenos baldios favorecem a criação de mosquitos que transmitem doenças? Então aqui você vai falar um pouco sobre essa questão dos terrenos baldios, a casa, temos toda essa questão da dengue também, né, que vocês podem explicar aqui nas situações de vida, certo? Seguinte, sou capaz de estabelecer a relação de que quanto mais árvore plantada no planeta tiver, teremos mais oxigênio e menos gás carbônico? Então você entende essa questão de oxigênio e gás carbônico e o que isso tem a ver com as plantas do planeta? Certo? Então você vai colocar aqui na situação de vida. Dificuldade que encontrar, eu não entendo muito bem sobre oxigênio e gás carbônico. E o que você precisa aprender mais sobre esses gases e como eles compõem a nossa atmosfera, por exemplo. Né? E na seguinte, sou capaz de entender que a respiração é uma troca de gases fundamental para o funcionamento do corpo humano? Né? Então você entende sobre a respiração? O que é essa respiração que nós falamos? Certo? Essa é a pergunta. Vamos lá, competência 3, então. A competência 3 trata de compreender o funcionamento do corpo humano e as transformações do organismo, interações com o ambiente e a promoção da manutenção da saúde. Então, vocês são capazes de entender que o uso excessivo de bebida alcoólica compromete as reações do corpo? Falar, andar, e ver e dirigir? Como é que a bebida alcoólica afeta a nossa saúde? De que modo? Né? E a pergunta seguinte, sou capaz de compreender que a saúde depende de uma alimentação variada, regular e aliada a exercícios físicos? Então, como é que ocorre essa relação da saúde com a alimentação e exercícios físicos? Essa é a questão, certo? Então, são duas questões aqui na competência 3. Competência 4, reconhecer as formas pelas quais o ser humano realiza as transformações dos recursos naturais, bem como preserva e utiliza tecnologias adequadas. Então, vocês são capazes de entender que o Brasil é um país de grandes riquezas ambientais como água e abundância, luz solar, grande movimento dos ventos que podem ser utilizados como fonte de energia? Que situações são essas? Né? Então tem a ver com energia sustentável, energias renováveis e não renováveis, né? Aqui, segunda pergunta. Sou capaz de compreender que o envelhecimento do corpo é um processo que todos nós passamos? Dependendo de hábitos, costumes, você poderá ter uma velhice mais saudável ou menos saudável. Então, como é que a sua saúde afeta como você vai envelhecer? Essa é a questão. Então, situação de vida, como é que você percebe isso? As dificuldades que encontra, eu não entendo como é que o corpo pode ter relação com a idade, né? E o que você precisa aprender sobre isso? Pergunta seguinte, sou capaz de identificar qual vitamina de uma determinada fruta pode favorecer e quais os benefícios desse alimento que esse alimento pode trazer para o corpo? Então, exemplifique falando sobre uma determinada vitamina, de onde ela vem e o que ela favorece no corpo. Certo? As dificuldades que encontrar, eu não entendo muito bem sobre as vitaminas, o que elas podem fazer no corpo e o que precisa aprender, né? E nesse momento, ou não encontro nada que eu preciso aprender, ou mais sobre as vitaminas e como ela age no nosso organismo, qual é a importância delas para o corpo. E a última pergunta nesse quesito, sou capaz de entender que o Brasil é um país de grandes riquezas ambientais com água em abundância, luz solar, grande movimentação dos ventos que podem ser utilizados como fonte de energia?
Essa pergunta também se refere a essa pergunta aqui. Então, é uma pergunta repetida, tá, gente? Então, tentem exemplificar de uma outra maneira, não como você colocou na de cima, mas nessa aqui, certo? E a competência 5, por fim, tá? Identificar e relacionar causas e consequências da preservação ou da degradação do meio ambiente. Então, se vocês são capazes de entender que a retirada do ouro ou de algum metal precioso de forma ilegal, essa atividade ajuda a degradar o meio ambiente, de que forma isso acontece? De que forma você vê isso? Então, na situação de vida, você vai colocar de que forma você vê isso, né? Sou capaz de reconhecer que as indústrias dentro de uma cidade geram grande oportunidade de trabalho, mas também alguns cuidados ambientais necessários para que não ocorra a poluição dos rios e o surgimento de doenças. Então, como é que você vê isso? Tem exemplos de indústrias? Eu não quero que vocês falem as indústrias, mas falando assim, ó, tem uma indústria aqui na minha cidade e que ela gera grandes consequências da degradação ambiental. Né? De que forma você vê isso? Ou você não vê? Não, todas as empresas contribuem de alguma forma para os cuidados ambientais. A questão é a seguinte: sou capaz de entender que para o crescimento das cidades sem planejamento podem ocasionar sérios problemas ambientais, né? Então, de que forma o crescimento das cidades desordenadas podem gerar consequências ambientais? E quais essas consequências para a saúde humana? Certo? E a última questão: sou capaz de entender que as mudanças tecnológicas podem trazer pontos positivos e negativos tanto para a vida profissional como para a vida pessoal? Então, como é que você observa essas mudanças tecnológicas e como é que elas auxiliam ou impactam negativamente na vida pessoal de vocês, né? No dia a dia de vocês, no trabalho de vocês, tá? Então essa é a questão. Lembrando, sempre que vocês forem respondendo essas questões, cliquem em salvar parcialmente e depois chegou nessa última questão aqui, cliquem nessa última questão da competência 5, vocês cliquem em finalizar. Certo, gente? Então, qualquer dúvida, por favor, me questionem.